E aí, meus amores, mais uma noite de gota de insight de hoje. E voltando a falar do meu livro que eu estou lendo, do Gary Douglas, que fala sobre o dinheiro não é o problema, você é. Esse livro é tudo, né? Porque a gente sempre acha que dinheiro é problema, né? Quer dizer, eu não acho mais, agora eu sou uma mulher nova, uma mulher transformada. Nós é que vemos o dinheiro de certas formas que não são tão boas assim, né? A gente compra vários pontos de vista complicado sobre o dinheiro. Mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora, eu vou fazer um vídeo depois sobre esse livro, que vai ser muito incrível, porque ele é muito bom. Vem mudando muito a minha forma de ver ou enxergar o dinheiro. Nesse livro tem um trecho que ele fala sobre a importância da gente compreender o significado das palavras, né? Tem um nome de a etimologia, né? Que é o estudo das palavras, é da origem dos estudos das palavras. E é muito interessante que nessa parte, nesse livro, ele fala bem assim: não siga sua paixão, faça o que você ama, porque a paixão, ela não dá certo, né? Tudo que a gente faz com paixão, né? Apaixonada não dá certo. Por quê? O significado da palavra paixão é sofrimento, vem do grego, né? De sofrimento, de martírio. E a gente conhece aqui mesmo no Brasil, né? Como aquela coisa da paixão de Cristo, né? Vem desse sofrimento, tá, amores? E por que que é importante a gente saber o significado das palavras? Porque as palavras carregam uma força, uma energia por trás. Saber o significado das palavras não é só por título de curiosidade, né? Não é só porque significa tal coisa. A gente precisa saber o significado porque isso é uma coisa que a gente coloca na nossa vida, né? A gente coloca no nosso campo energético. E se a gente fala muitas das coisas por inconsciência, né? Só por falar, sem saber o poder que aquilo carrega, a gente determina coisas, a gente coloca coisas na nossa energia e a gente age a partir disso. E por que que as paixões são esse sofrimento, né? Quando a gente vê aí os relacionamentos, ai, tô apaixonada, loucamente apaixonada. Normalmente essa fase da paixão, né, vem dessa coisa do impulso, né? E todo impulso, sem raciocínio lógico, sem você estar consciente ali, né, no que está acontecendo, controlando, tendo esse domínio das coisas, né? Não controlando, tendo domínio das coisas, gera sofrimento. E sofrimento, né, eu já percebi muito isso, que as pessoas elas acham que o sofrimento é aquela coisa do chorar, né? Ai, meu Deus, tô sofrendo. Não, gente, tudo aquilo que coloca a gente num lugar de excesso de pensamento, sabe? Essa coisa que a nossa mente ela fica, esse excesso de informação que traz ansiedade, a ansiedade já é um estado de sofrimento. E a paixão, ela vem desse lugar de sofrimento, né? E não é só você querer a pessoa, né? Tem aquela ânsia de ter e o tédio de possuir. Mas tudo aquilo que gera essa confusão mental, essa confusão de sentimento, e muitas das vezes aqueles jogos emocionais com as pessoas, né? Por conta da paixão, né? Aí você fica apaixonado, a pessoa nem quer saber de você, aí você fica mais apaixonado ainda. Tudo isso é um sofrimento, né? E é muito importante que a gente saiba o significado das coisas. E eu achei muito interessante ele falar isso no livro, porque quando a gente fala que eu estou apaixonada, a gente determina que na nossa vida nós estamos em sofrimento com algo, né? Olha a importância da gente falar sobre a gente mesmo. Tudo aquilo que a gente fala com a gente determina as nossas atitudes, a nossa ação. Muitas das vezes você está naquela paixão porque você está fissurado, né? Você determinou isso para você e você fica alimentando cada vez mais essa sensação, esse sentimento. E o Hélio Couto, né, ele fala muito sobre que o amor, né, e a paixão, tudo isso é receita de bolo. A gente pode criar e descriar, né? Porque a paixão é essa conversa interna que a gente tem com a gente mesmo, de ficar alimentando pensamentos e geram sensações e emoções, e a gente fica viciado nessa química toda que gerou, né? Mas quem criou isso foi a gente mesmo. Por isso que quando a gente está apaixonado por uma pessoa, né, a gente não está apaixonado exatamente na pessoa, ela é só uma figura, né, materializada aqui na matéria para representar as coisas que você sente, mas quem dá um significado para ela é você, né? Todo sentimento que você sente é de você com você mesmo, já parou pra pensar? Porque assim, a gente está num mundo onde só existe a gente.
A gente está aqui interagindo com as coisas ao redor, né. As pessoas vêm até a gente, vão, a gente está na nossa casa, a gente muda de lugar, a gente viaja, mas é sempre a gente que está indo nos lugares. É sempre a gente que está pensando, é sempre a gente que está reagindo. Então, assim, é só a gente com a gente mesmo. Às vezes você fica apaixonado por uma pessoa, né, por um sexo, por exemplo, que muitas pessoas, né, quem nunca caiu numa armadilha dessa de amor, né, de paixão no caso. E a gente fica apaixonado por a pessoa pela forma dela fazer sexo e no final, você deu um significado estrondoso para aquilo, sendo que quem sentiu as coisas, quem é o dono do sentimento, das sensações, quem se permitiu ser usado ali, ser tocado, foi você, né, quem permitiu foi você, e você é dono desse sentimento, você não foi o outro, não é culpa do outro, né, porque o outro me fez tal, tal, tal. É sempre a gente com a gente mesmo. É lógico que o outro tem o papel dele ali no desempenho, né, mas assim, cada um dá o de si, mas todas as sensações elas pertencem a gente, né. Quem consegue chegar num orgasmo depende da nossa concentração. O outro também tem uma questão dele ali, a participação dele ali, né, do desempenho, quanto ele está disposto e tudo mais. Mas se você não conseguir focar em você, para você se concentrar no seu prazer, você não vai ter. Se você ficar focada no outro ali fora, você vai ficar olhando, prestando atenção no outro e no que o outro está pensando, no que o outro está sentindo, e fazer uma performance para o outro, você não vai sentir. Porque você está focado no externo, né? Você está focado, você está com uma certa dependência emocional, né, para que o mundo te faça feliz, né, para você sentir coisas. Sendo que isso é uma outra coisa, um outro significado das coisas que é bom a gente perceber, porque quando a gente fala de dependência emocional, as pessoas não se identificam. Gente, é muito louco, porque parece que ai, a pessoa tem dependência emocional, parece que a gente tá falando de uma pessoa louca, né, parece que a gente tá falando de um sei lá, eu não sei vocês, mas só que eu percebo nas pessoas essa sensação, parece que ninguém se identifica com esse lugar. As pessoas elas acham que é fulano que é doido, sabe, fulano que, é apaixonado, é louco, maníaco ou agressivo ou bate ou agride. Pensa nesse nível, quando acontece essas coisas. Mas a dependência emocional, ela existe quando você depende que o externo te faça sentir coisas. Sendo que todo sentimento a gente pode criar primeiro para depois a gente sentir lá de fora, né. Se você não cria primeiro dentro de você os sentimentos, o externo ele não vai espelhar isso, né, porque primeiro começa em você, tem aquela lei do Kybalion, né, tudo que está dentro aquela lei de correspondência, tudo que está dentro é o que está fora, tudo que está em cima está embaixo, né. Em cima é na nossa consciência, né, está embaixo aqui na terra. Tudo que está dentro da gente é o que está fora, né, espelhado. Se a gente não tem essa noção de dependência emocional, a gente acha que a gente nunca é essas coisas, né, que a gente não tem, né. Mas se você precisa que o mundo ele te faça sentir coisas, né, você não entende que você é quem cria o as sensações, os sentimentos, você vai ficar sempre precisando que as pessoas, que os outros, que as coisas te deem prazer, né. Através da comida, através do sexo, tudo, você busca sempre fora. Por isso que o ser humano ele tem muito essa dependência, né, essa compulsão. Tem muitos adictos no mundo com, né, com droga, com tudo, né. Por conta disso, a gente coloca no externo toda essa frustração, desse vazio que a gente não tem. A gente precisa que o externo ajude a gente a preencher vazio, sendo que a gente é capaz de criar sentimentos dentro da gente. Então, a dependência emocional é isso, quando você quer um relacionamento para preencher os seus buracos, né, seus buracos todos literais. Mas, às vezes você coloca um poder sexual no outro, sendo que é um potencial seu, sendo que se você separa de fulano, você pode ir com uma outra pessoa que você tem a química igual, porque todas as sensações sexuais elas estão dentro de você, é você que faz. E se você separa de alguém, você pode sentir isso e coisas melhores com outras pessoas, porque depende de você, aqui dentro, não depende do Jurandir, que você tá apaixonada, entendeu? E é muito complicado isso, porque a gente dá muito poder para as coisas de fora, para muitas pessoas que, assim, nada a ver. Aí a gente confunde amor com essa paixão desenfreada, essa loucura, e distorce o amor, sendo que o amor é uma coisa que a gente constrói, a gente o amor ele é alinhado com a realidade. Você olha para as coisas externas e você vê que isso está alinhado com o amor de verdade, né. Tipo assim, a pessoa que ama, ela cuida, ela te respeita, ela
ela se preocupa com aquilo que te faz feliz, ela quer te agradar, ela quer facilitar a sua vida, sabe. Tem tanta coisa que a gente vê isso no dia a dia, o amor nos cuidados, né, não é no que a pessoa falou pra você: "Ai, porque você é minha vida, meu amor, meu tudo", e você só fica nesse frenesi, assim, com a pessoa. "Ai, porque não me mandou mensagem, porque não sei o quê", aí quer ficar cuidando da vida do outro, não quer, sabe. Gente, tudo isso é dependência emocional, é tudo furdunço, sabe, não é amor, né, isso é paixão, sofrimento. Então, saber o significado das palavras é muito importante, porque muitas das vezes a gente nem ou a gente não se identifica, né, que nem esse caso da dependência emocional, ou a gente determina coisas da nossa vida e a gente nem sabe o que que é, o significado de verdade, né, o poder dessa a energia da palavra que a gente coloca dentro da gente. É muito complicado e a gente tem que ter essa noção, tá. Uma outra coisa que eu queria falar também sobre o amor próprio, né, amor próprio. O amor próprio ele não é só essa coisa de ficar ai, cabelo, maquiagem, unhas, todas essas coisas de autocuidado, de beleza. Isso também faz parte do amor próprio, né, porque você tá ali se alinhando com você, se cuidando, né, tudo mais. Isso faz parte. Mas o amor próprio é o quanto que você cuida do seu diálogo interno, né. Como que você se olha no espelho, de repente, a sociedade tem um padrão aí de beleza e você olha no espelho e você não tá nesse padrão. Como é que você fala com você no espelho? Você fica se odiando, né, de você ver uma gordurinha: "Ai, eu tô gorda, ai, não sei o quê". Porque assim, gente, o se odiar e odiar as pessoas não é só quando você vem atacando ninguém não. Tipo: "Ah, sou feia, sou gordo, sou tal, sou não sei o que lá", né. As pessoas elas acham que odiar é só isso, né, é você atacar, externalizar. E não é sobre isso, né. Odiar al odi se odiar e odiar é você falar palavras contrárias do amor. Com você mesmo e com o outro, né. Quando você vê uma foto de alguém na rede social, que você gosta da pessoa, mas você fica ali criticando a pessoa na foto. "Ah, essa pessoa tá gorda, né, nossa", na sua cabeça, né, você nem fala, mas você tá pensando. "Ah, essa pessoa tá gorda, nossa, essa pessoa, ai, não gosto nem de ver esse negócio. Ai, essa pessoa só se acha". Você tá odiando a pessoa. E quando você tá odiando a pessoa, você não tá odiando a pessoa, você tá se odiando, porque o diálogo é com você mesmo, não é com o outro, você tá falando com você. Quando você está se odiando, né, quando você tá odiando o outro, você tá se odiando, você tá falando pra você essas coisas. Então tem que se policiar, tem que estar mais consciente das coisas, sabe. E se odiar também tem aquela coisa de você se olhar no espelho e se odiar, né, ou não gostar do que tá vendo e ficar ali alimentando esse pensamento, e ficar nesse ciclo sem fim. E por que que muitas pessoas, por exemplo, fazem de tudo pra emagrecer e não emagrece? Porque tá com vários pensamentos ali que precisam ser tratados, limpados, modificados. Tem que ter mais consciência do que fala, do que pensa. E isso é tudo, gente. Nós vivemos a partir do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, né. E a gente precisa armazenar informações boas, saber o significado das palavras, prestar atenção no tipo de música que a gente ouve, isso é muito importante, cara. As pessoas acham que não, mas é muito importante. E sobre essa coisa do ódio, né, no espelho, a gente pode não gostar do que a gente tá vendo e a gente pode modificar. Mas como que a gente fala isso com a gente mesmo quando a gente tá olhando para aquilo que a gente que não é harmônico pra gente, né? Como que a gente lida com isso? A gente fica se punindo, se culpando quando você come um doce? Na hora que você pega um doce para comer, qual que é o poder que você dá para ele? Na hora que você o que que você tá pensando quando você pega o doce para comer? "Ah, isso aqui vai me engordar". Você pega o doce falando pensando, né, falando, né, colocando energia no seu doce, pensando assim: "Ah, isso aqui tá me engordando", e come. Você comeu as palavras, a energia que você colocou nesse objeto, no seu doce. Pensa que é um chocolate. Então, olha como que a gente abençoa ou amaldiçoa as coisas e coloca dentro da gente. Como que a gente conversa com a gente mesmo, sabe? Então, isso é o se odiar, né? A palavra ódio vem do, sei lá da onde, que eu esqueci agora, mas vem daquela coisa da repulsa, aversão. Isso é ódio. Então, quando você tá ali criticando alguém vendo uma foto, e você tá com aquela aversão, e a pessoa tá linda na foto às vezes, mas só que você tem tantos problemas com você mesmo, que você acha um motivo pra você criticar o outro, né. E você tem esse diálogo interno, mas você tá falando pra você tá reprogramando a sua mente, você tá amaldiçoando a si mesmo, não é o outro.
A gente pode ver uma coisa, achar engraçado, tudo mais, tudo certo. Mas só que esse diálogo interno é só com você mesmo. E muitas das vezes a gente fala: "Nossa, eu não consigo melhorar isso em mim, eu não consigo". É treino, né, gente, é treino, repetição, melhorar, perceber as coisas que tá pensando e contornar os pensamentos pra gente ir melhorando aos poucos, porque se ficar sempre no automático assim, esse ódio, essa aversão com você mesmo, essa repulsa consigo mesmo, é eterna, cara, é eterna. Se a gente não parar pra prestar atenção, é eterna, fica pra sempre. Mas enfim, gente, é muito importante que a gente saiba o significado das coisas, das palavras, porque tudo isso tem força, é energia. Se a gente fala de metafísica, né, de espiritualidade, gente, tudo tem energia, tudo tem, sabe? Tudo tem dois polos de energia, né? Eu já falei aqui no canal sobre isso. Tem um teste aí que o pessoal fez com a água, com arroz, né? Com arroz no potinho. E com água também tem. Quando você fala coisas boas pro arroz num potinho, mantém ele num tempo fechado ali. O outro arroz no mesmo potinho, pelo mesmo tempo, fala coisas ruins pra ele. O outro apareceu mofado pelas coisas ruins que falou. E aquele que falou coisas boas permaneceu intacto. Então é sobre isso. Agora imagina o poder disso na nossa vida e no que a gente fala pro outro. Loucura, né? Então a gente tem que ter mais consciência, gente. Vamos trazer mais consciência para nossa vida. Vamos perceber as coisas que a gente consome em todos os sentidos. Os alimentos é meio polêmico falar aqui algumas coisas sobre alimentos, mas a maioria das coisas, eu acredito em tudo, né? Mas assim, tudo que a gente coloca, o poder que a gente coloca nas coisas é o que vai se tornar na nossa vida. E eu acredito nisso, né? Inclusive a questão dos alimentos, né? A gente tem tanta informação por aí que fala que se comer isso é aquilo, se comer aquilo é aquilo, se comer aquilo é aquilo. Uma hora o ovo é um vilão, outra hora o ovo é um herói, outra hora, sabe? Aí toda vez que a gente vai comer, a gente fica com essas crenças que falaram pra gente, sabe? Aí fica passando esses pensamentos na nossa cabeça e a gente come com aquela energia. A gente pensa, né? Aquele negócio do doce que eu falei. Você pega pensando naquela energia e come, ingere, coloca dentro de você. Aí você vai manifestando na sua vida uma realidade que você não quer por conta dessas coisas inconscientes, por conta dessa limitação, por conta dessa, sabe? Enfim, oremos, né, amores? Essa vida é muito louca, mas a gente tá aqui pra poder ir desembaraçando essas energias, né? E assim nós vamos. Esse gota de insight hoje ficou longo, né? Mas. Ah, eu não vou nem botar no gota de insight, eu acho, né? Ou não? Ah, vai ser gota de insight porque é um cenário diferente, é a hora da reflexão, né? Então é isso. Então vamos cuidar da gente. Vamos se amar de verdade, fazer uma terapia, investir na gente mesmo. Essa é a melhor solução de todas. E quando a gente fala em investir na gente, é sabedoria, gente. Investir em conhecimento para se tornar sabedoria na nossa vida. Porque, por exemplo, você quer se relacionar com uma pessoa e você vê que ela tem traços tóxicos, até porque nenhum de nós aqui é santo, né? Vamos, convenhamos. Mas a gente sempre tem coisas para melhorar, né? A gente sempre encontra alguma coisinha ou outra, um comportamento outro pra gente melhorar e é sempre assim, tá? Não tem uma pessoa 100% nessa vida, não. Mas quanto mais você conhece, quanto mais você tem conhecimento sobre como você funciona, como que funciona esse universo, você vai adquirindo pontos de vista diferentes, você se transforma porque você vai encontrando outros sentidos. Quando você perdoa o seu parceiro tóxico, vamos supor que ele faz mal para você em alguns sentidos, mas você quer continuar com o alecrim dourado. E você não vê que a pessoa investe nela mesma para mudar a cabeça, gente. Sem mudança, sem autoconhecimento, cara, não tem como a gente amar o próximo. Porque é esse ódio, sabe? Esse ódio interior. Imagina, gente, soubesse como que é um espiritual assim, nítido, como se se vocês ouvissem assim a energia que tem por trás de tudo aquilo que não é falado, vocês iam ficar assim, queixo caído. Enfim, mas
É sobre isso, gente. Busquem conhecimento. Famoso Tebilu, busquem conhecimento, vamos investir na gente mesma, né, vamos ler, vamos comprar livros que vão, desenvolver a gente, vão trazer habilidades novas, que vão, sabe, engrandecer o nosso espírito, vão empoderar a gente, vão ensinar a gente a se amar mais, né. Vejam palestras por aí, recomendo muito Hélio Couto, foi onde eu aprofundei muito meu conhecimento sobre espiritualidade, me ajudou muito a enxergar a realidade como ela realmente é, né, e a espiritualidade também. Enfim, gente, vamos buscar pessoas que falam sobre isso e vamos ouvir, vamos ver se faz sentido e vamos colocar em prática na nossa vida, porque em rede social aqui, gente, YouTube, a gente traz verdades da nossa vida, né, como eu sempre falo aqui. Mas quando a gente vê que faz sentido, vamos raciocinar um pouquinho e vamos ver, né, se faz sentido, vamos colocar na nossa vida e é prática, né? Espiritualidade, autoconhecimento é prática, para a gente ver se funciona ou não, se modifica a vida ou não, né? Então é isso, investir na gente é sempre a melhor solução, é sempre o melhor remédio, é sempre o melhor, porque a gente colhe os resultados disso depois, né? Se você vê uma pessoa falando que quer mudar, que quer, que vai, eu vou mudar, né? Esse chororô de homens. Eu vou mudar, eu nunca mais vou fazer isso. Mas você vê que a pessoa ela faz as mesmas coisas de sempre. É sempre a mesma coisa. É sempre videogame, é sempre droga, é sempre, sabe, vício, é sempre a mesma coisa de sempre. A pessoa não lê um livro, não vê uma palestra, não busca espiritualidade nem nada. Porque não é só a igreja também, é um outro ponto. Né? Espiritualidade mais profunda, sabe? De você se conhecer. Que assim você conhece Deus também, né? Deus dentro de você. E quanto mais a gente se conhece, como a gente funciona, mais a gente vai melhorando os aspectos que a gente tá mais cagado, né? Eu falo no português claro. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.